Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 3 de março de 2021, pregão de quarta-feira. E no pregão de hoje, o mini índice, depois de ter feito um repique na média de 8 períodos, ele caiu forte, né? Chegou a cair aí cerca de mais de 3.000 pontos, né? Só que no final da tarde, acabou pegando de surpresa, né, muitos aí, e no candle formado às 16 horas, né, ele subiu absurdos, vamos ver quanto que ele subiu, ele chegou a cair aqui, ele subiu absurdos 5.000 pontos, mais de 5.000 pontos, né, que foi daqui, ó, até aqui, 5.292 pontos. Né, você pode ver que as médias estavam cruzadas para baixo aqui no gráfico de 1 hora. E o candle, né, ele rompeu as médias e subiu bastante. Né, simplesmente o mercado virou de uma hora para outra no candle das 4 horas da tarde, né? Então assim, né, ele tendência de baixa com as médias viradas para baixo, de repente teve essa entrada de volume, né? Os portais de notícias, né, na hora que isso aconteceu, falaram do fato da Bolsa Família ficar dentro da questão dos tetos de gastos, né? Que o governo, para poder aprovar o novo auxílio emergencial, como o novo auxílio emergencial, né, ele vai ensejar novas dívidas, né? O governo ele vai aumentar a dívida, mas para o governo assumir dívida existe um teto, né, que eles chamam de teto de gastos. E esse teto ele é definido pelo tanto que o governo gastou no ano passado. Então o governo ele não pode gastar no próximo ano o que ele gastou no ano anterior. Né? O limite, o que ele gastou num ano é limite para o outro ano. E só que com essa questão da pandemia e a questão do auxílio emergencial, o governo, ele, né, as chances de furar o teto de gastos são grandes. E isso, né, acontecendo isso, vai aumentar a dívida pública e aumentar o risco fiscal. Então, assim, o mercado ele não vê isso com bons olhos, afinal de contas o governo está contraindo uma dívida maior. Né? Se ele já está com dívida, é sinal que ele não tem dinheiro para pagar as contas que ele tem para pagar, né? E ele não tem, tá? Esse ano a dívida vai ultrapassar mais de 90% do PIB. Alguns economistas estão falando de mais de 100% do PIB, né? E com isso, né, o governo, sendo que não tem previsão de cortar gastos, porque para diminuir a dívida pública, o governo tinha que privatizar, né? Vender as empresas que tem, levantar dinheiro e aí diminuir a dívida pública, pagando parte dela. Né? Só que as privatizações não estão andando nem nada. Então, por isso, né, a Bolsa de Valores está em queda. E aí, no final da tarde, né, às 4 horas da tarde, dizem que teve essa informação aí, que o mercado gostou, mas isso não refletiu nas ações. Tá? Por exemplo, Vale estava caindo, continuou caindo, Petrobras também, mais de 3% hoje. Então, assim, foi um movimento isolado no mini índice futuro. No índice futuro, né? Aqui nós estamos no mini índice, no mini contrato, que existe o contrato cheio e os mini contratos. E aí dizem que foi por conta disso, né, que os investidores tomaram aí mais contratos. Mas isso não muda, tá? O cenário, né? O país está entrando completamente na fase vermelha, alguns estados na fase preta, outros na fase roxa. Né? Um cientista, olha, aliás, dois caras, né? Aproveitando assim, não tem nada a ver com gráfico, mas tem a ver com pandemia, né? Dois cientistas, um eu descobri há pouco tempo, eu já conhecia ele, mas eu não sabia que ele lidava com a pandemia, que é o Miguel Nicoleles, tá? E o outro é o Átila Yamarino, né, um microbiologista aí, que ele já tinha um blog de divulgação científica, eu já conhecia ele, né, porque eu acompanhava o Jovem Nerd, né, um portal de conteúdo, e ele é amigo lá do Jovem Nerd, participou de vários podcasts lá já, e eu já conheci ele de lá. É o Átila Yamarino. E ele é um dos cientistas que, né, se você quer saber
sobre a pandemia, detalhes, as projeções e tal, acompanha ele, as lives dele, o Twitter dele, seja o que for. E o segundo é o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro. Ele que criou aquela interface que foi usada na abertura da Copa do Mundo, né? Quem acompanhou a Copa do Mundo sabe que na abertura da Copa do Mundo, né, aqui no Brasil, teve um cara paraplégico que utilizou um sistema de robô para chutar a bola. Né? Quem criou aquele sistema foi o Miguel Nicoleles. Né? Ele é professor lá nos Estados Unidos, ele é brasileiro, mas ele, depois de ter feito doutorado, ele foi para os Estados Unidos, ele é neurocientista, e ele tem um projeto no Nordeste, lá em Natal, na área de educação e tal, e ele é presidente de um comitê científico. E ele, antes de estudar neurociência, ele estudou epidemiologia, e isso eu não sabia. Eu sabia que ele era neurocientista, mas epidemiologista eu não sabia. Ele chegou a estudar epidemiologia, e aí ele preside um comitê científico que está coordenando, né, fazendo pesquisa, levantando dados e tal. Então, assim, ele é uma outra referência, tá, para poder se saber sobre a pandemia. Então, por exemplo, hoje, né, ele defende, ele já está falando isso já tem mais de um mês, que o Brasil todo devia parar no mínimo 2 a 3 semanas, o Brasil inteiro. Ele previu que ia haver essa outra onda aí, né, e ele explica em detalhes, eu assisti uma entrevista dele, que ele fala que sempre a segunda onda, né, a próxima onda, ela é pior do que a anterior, tá? Então, assim, por isso que agora está pior do que antes, né? Então a situação só está piorando, e se não tomarem as medidas que tem que tomar, vão piorar. E para o mercado financeiro aqui, né, a informação para a gente que é válida é essa mesmo. É que é o seguinte, a economia não vai melhorar. Hoje saiu aí dados aí sobre o PIB, né? Que não sei se é bimestral ou trimestral que sai os resultados. Saiu, e aí o PIB brasileiro caiu mais de 4%. E aí o Brasil fazia parte das 10 maiores economias do mundo, e agora não faz parte mais. Né? Simplesmente hoje, na data de hoje, o Brasil deixou de fazer parte das 10 maiores economias do mundo. Né? Então, assim, a situação não é boa, né? Mas as pessoas têm uma resistência. O Miguel Nicoleles até fala na entrevista dele que a lockdown, né, a palavra lockdown se tornou um palavrão no Brasil. Né, sendo que foi a medida que a Alemanha adotou e os países todos estão adotando e conseguindo controlar a pandemia. Então, no Brasil, enquanto houver, né, esse negacionismo em relação à pandemia, os efeitos dela, vai continuar assim. Então, resumindo, né, olha só, o índice subiu mais de 5 mil pontos. Tá, quem comprou tá assim, né, vivendo no mundo da lua, tá? Porque se a realidade não tá boa, se hoje saiu os dados econômicos e mostrou que a economia está ruim, se São Paulo, vários estados vão fechar, os governadores estão se juntando, querendo juntar forças para fechar o país inteiro durante 2 semanas, ter lockdown e tal. Então, assim, o que vai afetar no comércio, no consumo, na produção industrial, é uma coisa muito grande. Então, assim, o camarada tá comprando bolsa ainda, entendeu? É jogar dinheiro fora, tá? Você tá simplesmente rasgando dinheiro, né? Botando fogo no dinheiro, né? Porque, né, eu vim do direito, da área jurídica, né? Eu percebi que, depois que eu saí da faculdade, fui trabalhar na área, eu percebi que justiça, muitas vezes, né, você tem justiça na teoria, né? A gente estuda 5 anos para chegar na prática, lá você vê nem 10% do que você estudou. Ou seja, é quase que uma realidade paralela, né, quando você está na faculdade. Aí eu fui pro mercado financeiro. Ah, não, vou estudar mercado financeiro, trabalhar com trade e tal, porque afinal de contas, né, o que vale é a realidade e tal. Aí o que eu me deparo no mercado financeiro, né? É uma realidade paralela também, entendeu? Ficou uma opção de portais, uma opção de analista, uma opção de gente que se junta para poder criar um argumento, e aí o pessoal age de acordo com aquele argumento. Entendeu? O mundo pode estar acabando, a gente pode estar no fim do mundo, mas o pessoal está comprando bolsa, porque bolsa é 150k. Né? Sendo que hoje caiu, tá caindo, e aqui no gráfico diário tá em tendência de baixa. E só tá caindo aqui, ó. Né? Subiu aí 5 mil pontos de tarde, só que, volta lá no gráfico,
subiu aqui, né? 5.000 pontos. Mas vamos pegar hoje, o que caiu. Peraí. Hoje foi aqui. Ó, o tanto que chegou a cair do começo ao fim. 5.149 pontos. Tá? Quase 5.200 pontos. Foi o que caiu hoje. Né? Caiu, aí deu essa virada. Tá? Isso aqui também pode ser o que eles chamam de pump and dump, né? Um fundo entra de um lado comprando, outro fundo entra vendendo, né? Um acordo entre fundos, enfim. Acontece que o day trader, né? E aí vamos lá falar sobre day trade. O day trader, pessoa física que opera aí R$1.000, R$10.000, você pode operar até R$100.000. Se tomar um stop desse tamanho aqui, você saiu fora do jogo. Tiraram você do jogo, tá? E isso daqui não tem gráfico, né? Não tem parâmetros para você fazer uma projeção de uma oscilação de preço dessa. Isso daqui foi uma surpresa do mercado. E isso acontece, tá? Isso acontece. Você pode estar fazendo a leitura correta. Olha só, o mercado estava em tendência de baixa. Todos os parâmetros técnicos estavam direcionando uma coisa. De repente, entram vários players aí comprado. E aí o mercado vira. E por que virou? E por que? Não está dentro da leitura. Não tem como. Se você estava vendido aqui, você tomou stop. Você perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro se você estava vendido. Mas se você estava vendido, você estava na direção certa. Porque o mercado já tinha caído mais de 5.000 pontos. Tá? Se alguém que estava operando aí 10 mini contratos estava ganhando mais de R$5.000 só hoje. Só hoje. É claro, né? Se pegou toda essa oscilação, o que é quase que impossível. Tá? Mas, então essa foi... E aí, de repente, volta 5.000 pontos, né? Como diz o pessoal, na sua cara. Né? E aí? E baseado em quê? Baseado em nada. Simplesmente virou. Né? Baseado em... Né, segundo, né, no site de notícias, na notícia lá que saiu sobre a questão do teto de gastos, tá? Então, o diagnóstico hoje do mini índice é esse, né? Ele veio, olha só, em tendência de baixa. Aí teve vários pontos aqui, né, de repique, teve até uma correção na média de 20, depois teve repiques aqui na média de 8, né, dependendo do modus operandi, né, de quem opera, você entrou, você não entrou, você tomou stop, tá? Né, porque não existe uma forma só de operar, existem várias formas de operar, e então assim, depende, né, porque acaba que quem dá aula, né, sobre análise técnica, sobre trading, a pessoa vai analisar segundo o seu viés. Né? Então, assim, eu vou analisar aqui de acordo com o que eu acho que é correto. Só que com aquilo que eu acho que é correto, não é a única forma correta, né, de se fazer. Tá? Então, cada um tem que analisar, né, e você tem que praticar, colocar em prática o seu método e analisar se a longo prazo ele é assertivo ou não. Tá? Então, por exemplo, aqui, você olhando agora o gráfico, ele fez correção na média de 20, caiu, aqui era uma venda. Para mim, eu particularmente não venderia aqui, porque a média de 200 está logo embaixo. Tá? E a média de 200 é um suporte. Tá? Hoje deu sorte, outros dias não dá sorte. Né? Você pode ver que o mercado ele vem e respeita ela. Né? A literatura técnica já fala, então não adianta você ir contra a ciência. Né? Você tem que ter... No trade, você também tem que ter um método científico. Tá? Por trás da análise gráfica, né, existe toda uma ciência, existe todo métodos. Vários métodos, né? Não só um. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E também o seu método de condução do trade, né? Porque você estava vendido, beleza. Aí o mercado virou. Então, assim, o mercado virou. Qual que é o critério que você achou no seu stop? Né? Onde que está o seu stop? E que foi muito importante. Né, porque se a pessoa não foi estopada aqui, simplesmente, né, toda a sua margem foi consumida. Né, e o pessoal acha o seguinte, e uma coisa muito importante para falar, para sair aqui do mini índice, é que para você operar um mini contrato, tem uma corretora que exige até R$50 de margem, o que é muito pouco. E aí o pessoal acha que você vai perder só R$50. Só que não, isso eles exigem de margem. Mas se você não aciona seu stop e você perde mais de R$50, você é obrigado a depositar o dinheiro que falta na corretora.
seu nome vai pro SPC, você é processado, uma série de coisas, tá? Então assim, o pessoal vai, né, louco atrás de margem pequena para operar, alavancado, né, operar muito mais dinheiro do que tem na corretora. Você deposita lá R$ 50 e na prática opera mais de R$ 5.000, o volume financeiro que você opera, né? Mais de 5, mais de 10, mais de R$ 15.000. Eu não sei se um mini dólar é mais de 10 mil, eu nunca gravo esse negócio. Mas assim, é muito mais dinheiro, né? É 100 vezes mais, 50 vezes mais, tá? Só que o pessoal olha para o fato da possibilidade de ganhar dinheiro. Então, se você está alavancado 10 vezes, o dinheiro que você ganha é 10 vezes maior do que o dinheiro que você tem lá, porque você está alavancado. Só que quando você perde, a sua perda também é 10 vezes mais do que você está lá, do que você tem como margem, tá? Então, isso aí tem que ser levado em conta, isso é questão básica, né? Mini contratos é terra de malandro, terra de malandro não, é terra de pegar bobo, né? Pegar bobo. Porque o mercado, ele tem a dificuldade, tá? Basta você entrar e você, né, ver o grau de dificuldade, ver que uma coisa não é, né, não é fácil e tal. E, né, o pessoal fica louvando quem diz que é fácil, né? Principalmente lá no Twitter, né? A rede social, assim, como é uma rede social de texto, né? Você posta texto, então, né, as pessoas falam, né, de acordo com, né, com os textos delas lá. E aí, assim, nosso Deus, ainda mais uns aí que são, né, meio estrelinha aí no mercado, né, principalmente no trading, né? Mas aí é engraçado, o cara posta a boleta dele no dia que ele ganhou, né? E se for a boleta dele, tá? Se for. Porque tem um camarada aí, um cara famoso, que uma vez ele postou, eu dei print, eu peguei os parâmetros lá de entrada e não fez sentido nenhum os parâmetros de entrada dele, tá? Até, inclusive, deixei pra lá, mas, pra mim, né, ou seja, eu cheguei à conclusão que aquilo foi montagem, né? O cara ganhou num trade lá mais de R$ 30.000, só num trade. E aí ele pegou, aí ele postou, né, o relatório dele. E aí lá tava, né, o ponto de entrada, o ponto de saída. E assim, simplesmente ele comprou quando o preço estava caindo. E o preço continuou caindo depois que ele comprou. E aí depois que subiu. E aí ele começou a ganhar dinheiro. Mas ele chegou a perder dinheiro no momento lá da operação. E não fez sentido nenhum ele ter comprado no momento em que ele comprou. Não fez. Simplesmente estava caindo e falou, vou comprar aqui, quem sabe sobe. Foi isso que ele fez, tá? Então, né, fica a dica aí. Tá, fica a dica aí pra, né, ficar ouvindo charlatão, porque, né, aí eu saio lá do direito, né, saio uma opção de corrupção, né, casos, já teve gente que vem contar pra mim casos de juiz vendendo sentença, não sei o que, é uma podridão feia no Brasil, né. Ontem mesmo eu li um artigo falando que a estimativa de dinheiro, né, desviado por conta da pandemia são 126 milhões. Então, né, os políticos safados aí roubaram, a estimativa é que eles estão roubando através desses recursos aí da pandemia, 126 milhões. Aí é o seguinte, o país tem gente morrendo, o pessoal tá roubando. Aí imagina quando não tá morrendo, né? E aí você vai pro mercado financeiro. Ou seja, onde tem o dedo do ser humano, tem coisa errada, né? Principalmente do brasileiro. É incrível. É incrível. Você vai pro mercado financeiro, você vai, né, eu vou começar a trabalhar com educação financeira, né? Você ensinar as pessoas como investir, etc e tal, né? Aí tem gente que cria curso para enganar, tem gente que cai, tem gente que perde dinheiro, tem gente que engana. Enfim, né? Fazer o que, né? Mas vamos lá. Então, já o dólar, né? Ele tava em alta e ele caiu hoje, né? Possivelmente o Banco Central, tá? Começou a cair aqui, ó, às 3 horas da tarde, né? O Banco Central sempre está entrando aí. Lembrando que o Banco Central do Brasil, né, ele entra vendendo contratos de swap cambiais,
tentando abaixar o valor do dólar, porque isso impacta negativamente, a alta do dólar impacta negativamente a economia brasileira. Então o Banco Central gasta bilhões, bilhões e bilhões de dólares, não é nem reais não, é dólares, tá, no mercado internacional, vendendo aí contratos para tentar jogar lá embaixo o preço do dólar. Só que a gente olhando aqui o OBV, você pode ver que o nível de acumulação, ou seja, o número de pessoas que estão com dólar na mão hoje, é o maior que já teve em toda a história do dólar. É o maior. Nunca teve tanta gente comprada em dólar como agora, tá? Então, essa ação do Banco Central acaba sendo uma ação isolada, tá? Eles estão provocando aqui, ó, no máximo um repique ou uma correção na média de 20 períodos, que o dólar vai voltar a subir, porque o fluxo de investidores que estão comprando dólar é muito, tá? É muito maior do que estão vendendo. Então isso naturalmente faz com que o preço suba, tá? Para fechar, o mercado americano também está em queda, né? E isso aí piora a situação toda, né? O mercado americano em queda, ele leva as bolsas do mundo inteiro em queda, né? O governo americano, ele é a primeira economia do mundo, tá? E tudo tá ligado à economia americana, tudo. Os juros americanos, tesouros, os títulos públicos, né, do Tesouro Direto americano, tudo tá ligado. E o S&P 500 está em queda, né? Ele havia se recuperado, aí depois ele caiu ontem e hoje ele caiu também forte. Você pode ver que as médias já estão abertas aqui já. O MACD está baixista, tá? O Nasdaq Futuros também forte queda, né? Uma queda maior do que o S&P 500, mostrando que as empresas de tecnologia estão em queda. Mas isso era meio óbvio, né? E aí voltando, só para fechar nessa minha falação toda, é o seguinte: quando você pega lá Tesla, isso você pegar lá aí, ó, os vídeos de olho no mercado que eu faço todo dia de pregão. Se você pegar do mês passado, do mês retrasado, você vai ver eu falando de Tesla. E eu expliquei que, né, na análise fundamentalista, baseado lá na contabilidade empresarial, o PL, a relação de preço-lucro de uma ação, ela tem que estar no máximo 12, 15, 20. Isso quer dizer o seguinte: quem investe hoje, se uma ação está com PL, por exemplo, de 20, quer dizer que a pessoa vai demorar 20 anos para ter o retorno do dinheiro que ela está aplicando hoje. 20 anos. Não é pouco, não é pouco, mas são 20 anos. Beleza. Tesla estava com PL de 800. Nem o seu bisneto vai receber o dinheiro das ações que você está investindo hoje. Ou seja, quando uma coisa dessa acontece, é uma discrepância muito grande, tá? E aí é o que os economistas chamam de bolha. O que é isso? O número de investidores que estavam comprando era tão grande, e foi tão acima do normal, que levou os preços da ação a subir mais de 1000%. E aí, esse parâmetro contábil contabilizou que a relação do preço com o lucro que a empresa produz era de 800. Ou seja, o valor de mercado da empresa não corresponde ao valor que equivale ao lucro. Porque é o seguinte, você investe numa empresa para você ter o lucro que ela produz, tá? E aí, a relação desse lucro que a Tesla produz, a Tesla ia demorar mais de 800 anos para conseguir pagar o que o investidor estava pagando hoje em 2021. Então isso é bolha. Todo mundo sabendo que é bolha. Aí teve um portal aí, que eu não vou falar o nome, mas eu também não cheguei a ler a matéria não, nem perdi meu tempo, que soltou uma matéria que entrevistou 2 gestores. Olha só, em gestores de investimento. O cara que é profissional, o cara que tem certificação e toda a papagaiada. Entrevistaram 2 gestores. Um que era contra comprar a Tesla, né, achava que era burrice, e o outro que era a favor, né? O que achava que era burrice estava certo, né? Agora o outro, gestor de investimento profissional, o cara gerencia milhões e milhões, o cara cuida de um fundo de investimento, eu nem sei quem que é,
né? Pra não saber mesmo, pra não saber quem é o infeliz. E aí defendendo comprar Tesla com um PL de 800 anos. Então assim, quando eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro, né? E aí comecei a ler sobre crises financeiras, crashes, os crashes que tem e tudo mais, eu achei que era uma coisa assim que de repente acontecia de uma hora para outra, né? Ou precisava de você fazer um cálculo matemático e tal. E eu não sabia, hoje, né? Eu descobri que é, não acontece da noite pro dia. Claro que tem vezes que acontece, né, determinados fatos. Mas as bolhas, a economia, ela não entra no colapso da noite pro dia não, tá? Então assim, a informação é nítida. É, o mercado financeiro ele dá sinais, como por exemplo as ações da Tesla que estavam lá com mais de 800 anos de PL. Tá? Então era óbvio. E aí, o que, que o mercado americano faz? O que, que o governo americano faz? Né? A Tesla estava lá com a bolha, né? Valendo muito mais no mercado, na bolsa, do que ela realmente vale. E aí, para pegar esse boom, eles pegam as ações da Tesla. Eu não sei se eles chegaram a concretizar, eu acho que sim. E eles iam colocar dentro do índice SP500. Para quê? Aí nisso, o SP500 ele ia aumentar muito, né? Ele aumenta muito porque as ações da Tesla iam fazer parte da cesta de ações que compõem o índice SP500, e aí o índice ia subir muito. E aí o pessoal ia olhar para o índice e falar, não, peraí, a economia americana tá ótima, né? A economia americana tá subindo, porque né, o índice, que é o termômetro da economia, né, da bolsa de valores, está subindo. Só que são parâmetros errados. E aí é o seguinte, eu não tenho mestrado nem doutorado em economia, eu nem fiz graduação em economia, e eu consigo identificar uma coisa dessa que é o básico do básico do básico, tá? Ou seja, uma coisa extremamente clara, para quem sabe que 1 mais 1 é 2, na bolsa de valores, sabia que alguma coisa estava errada com Tesla, com tudo mais, né? Mas o pessoal gosta de viver no erro, na mentira, né? Até a ponto de gestores de investimento achar que é hora de comprar Tesla, Facebook, Google. E aí eu tô falando tudo isso para quê? Para mostrar isso, o que está acontecendo, ó. Nasdaq, que é o índice do setor de tecnologia, é o que mais está em queda. E é o que mais vai cair. Mas isso daqui não é novidade, né? Os portais de notícias pegam essa informação aqui e eles soltam, né, como se fosse uma coisa inédita, né? Ó, o Nasdaq caiu 10 mil pontos. Aí o pessoal fica louco, né? Ah, o mercado é pânico no mercado. Como assim pânico no mercado? Tesla estava com PL de 800 anos. Não tinha, é, não tinha lógica nenhuma. E isso aí, o mesmo portal que informou que Tesla tem um PL de 800 anos, informa também que Nasdaq está subitamente caindo. Entendeu? Então, ou o pessoal é muito burro, ou ficam, e aí eu acho que é essa a segunda opção, não é nem a primeira não. Porque, né, o básico todo mundo sabe, não é difícil, né? Isso aqui não é cálculo financeiro avançado. Mas eu acho que eles, não sei porquê, não sei se é relação com o governo, com corretora, o que é, mas me parece que tem que ser defendido um determinado ponto de vista. Então, assim, se o governo, ou seja lá quem for, não quer que fale que a bolsa está caindo ou vai cair, então os jornalistas eles têm que buscar notícia para defender a ideia de que a bolsa está boa, sabe? Me parece que é isso. Eu estou quase chegando à conclusão científica que é isso, porque não tem cabimento, não tem. Né? A bolsa cai 10 dias consecutivos. Aí um dia que sobe, eles vão lá e reportam. Aí saem várias notícias. Sai em 20, 30 sites. Bolsa sobe 2 mil pontos. É hora de comprar bolsa, não sei o que. Mas os últimos 10 dias ela caiu. Então assim, não tem cabimento. Não tem. Sabe? E aí, a maioria das pessoas que são extremamente leigas, muito leigas mesmo, né, que não sabem o básico, é levado pela notícia, né? Entendeu? Então assim, chega lá e fala, a hora de comprar bolsa, né? O assessor de investimento lá falou que é hora de comprar bolsa. Embora o assessor de investimento não tenha que falar nada, né? Não,
tem que, né, ele pode pegar os relatórios, né, dos analistas e mostrar e tal, mas assim, se o cara sabe, ele consegue fazer uma análise que o mercado não tá bom, né, que a coisa tá ruim, como é que ele vai chegar pro cliente dele e mandar o cliente dele comprar bolsa? Né? Isso é no mínimo desonestidade. Entendeu? Então assim, isso, né, embora eu acho importante falar esse tipo de coisa, né, embora o meu vídeo, né, não alcance, né, tantas pessoas assim quanto precisava, né, de ouvir o que eu tô falando, porque embora possa ser uma coisa básica, né, é uma realidade, né, parece assim, parece coisa de louco, né, você vê acontecendo coisas erradas no mercado, sabe? Coisas que levam as pessoas a perder dinheiro por questões assim muito banais, né? Então, fica aqui o alerta, né? É bom poder falar sobre isso, porque, né, embora aí, ó, teve, né, alguns malucos que compraram o índice no final da tarde, né, aqui no gráfico diário dá pra ver que o índice ele está claramente em tendência de baixa. Né? Então, se amanhã cair mais 5.000 pontos, não é surpresa nenhuma. Até mesmo também se ele subir aqui, ó, 4.000 pontos, né, que ele está em 112, ele tem espaço para subir também até 116.800. Tá? Ele pode subir bastante, né, mais de 4.000 pontos amanhã. Aí os jornais amanhã vão falar, é hora de comprar a bolsa. Não, não é hora. Né? Porque ele está em tendência de baixa, o volume aqui, ó, de venda é muito grande, né? Existem um número muito grande de pessoas que estavam investidos saiu, né? Essa linha aqui, ó, em queda mostra o tanto de investidores que saíram desse ativo, tá? O OBV. Vamos aqui para o BOVA11. O BOVA11 ele reflete melhor isso aqui, né? Você pode ver que o BOVA11, né, toda essa queda aqui que teve aqui, ó, nesse índice aqui, nesse indicador chamado OBV, é devido a pessoas que estão vendendo este ETF, que é atrelado ao Ibovespa, tá? Então, né, isso que eu tinha para falar hoje, né? Porque, né, as expectativas aí continuam sendo ruins, tá? No mercado, e não é hora de comprar bolsa, tá? E isso aí é uma recomendação de não compra, né? Ou seja, é uma coisa que nem existe no mercado, tá? É uma definição que nem existe, mas que é necessário, né, ter cautela, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e se Deus